Olá, estamos de volta com o Heavycast. Estamos aqui num episódio super especial em que a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos, gente, do que Eduardo Santinoni. Ele é administrador e contador com MBA em franquias pela FIA, atua há mais de 12 anos na estruturação, desenvolvimento e expansão de empresas de pequeno e médio porte. Foi franqueado de 7 redes, franqueador da rede Açaí Puríssimo e é sócio fundador da Y Consultoria, que é especializada em expansão e planejamento estratégico. É host do podcast Franquias na Prática e exerce também a função de diretor regional Centro-Oeste da ABF, a Associação Brasileira de Franchising. É um super prazer te receber aqui. A gente vem trazendo papos super cabeça e com muitas ideias novas quando a gente está falando de empreendedorismo, gestão, estratégia, e o seu nome não poderia estar fora da lista, Edu. A gente estava aqui esperando um espaço na agenda para ter você aqui na mesa do Heavycast para conversar com a gente. Coisa boa, eu fico feliz demais de estar aqui, pô, a honra é minha, é só minha. E tô total animado aqui para nossa conversa, bom demais. Então, vamos lá. Bem, para quem não te conhece ainda, apesar de eu ter falado do currículo aqui, gente, eu queria que você contasse um pouquinho de como é que foi sua trajetória até chegar a essa atuação tão forte em expansão de negócios e franquias. Foi assim, eu comecei, né, na carreira, fiz uma carreira executiva, eu fui da PwC por muito tempo, que é a PricewaterhouseCoopers, que é uma das maiores consultorias do mundo, e fiz uma carreira lá há alguns anos, aí saí de lá para ganhar o dobro, aí depois ganhei o dobro do dobro, e tá um sucesso, esse cara é foda. Até que não, até um dia que eu fui demitido. E aí eu já... Aí tomou o choque. E aí eu já tinha o sonho de empreender, enquanto toda essa carreira acontecia, eu já vinha pesquisando para comprar uma franquia, e aí eu aproveitei essa oportunidade e fui testar e empreender em várias coisas, até que eu falei assim, não, cara, meu lugar é a consultoria. E aí eu comprei uma franquia de consultoria. Olha só. Foi assim que começou, com uma franquia de consultoria. Olha. E aí fiquei 2 anos lá, e depois que saiu, aí nasce a Y Consultoria. E foi um pontapé inicial através das franquias, que foi sensacional. E aí nasce a Y, e a Y já está aí há mais de 10 anos, né, ajudando esse ecossistema empreendedor, e aí voltado muito para expansão de negócios, voltado para o franchising. Eu sou apaixonado por franquias. E aí dali nasceu, e aí hoje evolui para um pouco mais do que isso, né? Eu falo que a gente era um desperdício, porque para transformar um negócio numa franquia, que era o que a gente fazia basicamente, você tem um universo de empresários, e aí tem os que têm sucesso, que é bastante menor do que isso, os que têm sucesso e querem expandir, que é bastante menor do que isso, e os que têm sucesso e querem expandir por franquia, que é desse tamanhozinho, e não acaba sendo um canhão de um monte de competência para traçar plano de expansão, para rever processo, para pensar estratégia, e a gente só atirava nesse pequeno nicho. E aí, mais recentemente, a gente expandiu isso para o planejamento e para outras formas de gestão, e que vem tendo bastante sucesso. Excelente, isso dá pano para manga aqui para muita conversa, gente. Várias coisas que ele falou aqui já me vem 1000 perguntas. Mas o que mais te atraiu nesse desafio, né? De ajudar os negócios a crescerem de forma estruturada? Porque no final é isso, né? Você falou da franquia, mas todo negócio, quando fala de crescimento, tem as dores do crescimento e tem a dor de estruturar para poder crescer. Estruturar o que já caminhou e estruturar dali para frente. O que te encantou? O que te chama a atenção nisso? Me chama a atenção porque eu acredito que o mundo precisa de mais e melhores empreendedores. Esse é meu lema de vida. E porque eu acredito que o empreendedorismo é a geração de renda, geração de emprego, é quem né, corre risco, e correr risco é um pedaço importante disso tudo. E o franchising era o lugar onde um empreendedor que teve sucesso se estrutura para fazer filhotinhos de sucesso. Uhum. Então, para multiplicar essa prosperidade. E aí eu acredito no franchising como isso, e para mim, por isso foi a razão pela qual eu entrar nisso. E depois que entrei, é apaixonante, porque aí você vai conversando com redes franqueadoras, conhecendo mais, né, as marcas, os cases, as boas práticas, e aí tudo que a gente vê acontecendo nesse universo franchising
O próprio Michael Gerber, no Mito do Empreendedor, fala que todo negócio deveria se estruturar para expandir por franquias, mesmo que não queira franquear. Está organizado. Significa que está organizado, tem processo, tem estratégia, tem, né, então, né, gere por indicadores. Então, isso significa que o franchising traz boas práticas para qualquer negócio. Então, foi isso que a gente acabou tombando no negócio da Y. Legal. Agora, eu imagino que quando as pessoas procuram a Y, elas estão querendo expandir o seu negócio, a sua empresa. Qual é a primeira pergunta que você faz antes de falar em crescimento, antes até de aceitar a consultoria em si? A primeira pergunta que eu faço é: qual o tamanho do sonho? Porque inclusive a missão da Y é impulsionar empreendedores a alcançar suas visões. Então a palavra visão está na minha missão. Porque eu só consigo ajudar você a chegar lá se eu sei onde é lá. Não sei onde é lá, não dá para ajudar. E a maioria dos empreendedores não sabe onde é lá. Exatamente. O primeiro passo é definir lá. É isso aí. E, Edu, isso é interessantíssimo, porque a gente passa, você falou de sonho, falou de visão. Rêve significa sonho em francês. Olha. Quando a gente foi escolher o nome, não foi fácil, né, Kelly? Mas a gente sempre parte, de fato, da estratégia. Eu falo que a RH também, diferentemente do que as pessoas pensam, a gente precisa partir da estratégia. E muitas vezes o empreendedor ele não tem essa estratégia clara, nem na cabeça dele, muito menos cascateado e transparente para a equipe, mas muitas vezes ele fala assim, não, eu tenho tudo na minha cabeça, né? Tá tudo aqui, não tá no papel, mas tá tudo aqui. E quando você vai passar para o papel, acho que existe uma série de desafios. E eu lembro claramente de uma situação que eu estive com você numa mesa com empreendedores e a pessoa sugeriu a questão das franquias como uma forma de solução de um problema que você fala, gente, será que franquear é realmente a solução? Perfeito. E como você falou, é a especialização da especialização do conhecimento para fazer uma expansão desta forma. E às vezes a pessoa pensa numa franquia e não necessariamente aquilo ali realmente vai ser a solução para os problemas que ela imagina que serão, né? Talvez ela resolva um problema de curto prazo. E quando a gente fala, né, de franquia, a gente está mirando em uma expansão de longo prazo, que tem que ter um sonho grande. Não adianta você franquear um negócio para ele bater 30 unidades. Porque, né, quando você escolhe franquia, você escolhe abrir um negócio novo, que chama franqueadora. Esse negócio novo, a receita dele não é mais hambúrguer, é royalty. É direito, né, de transferir know-how e marca para que outro use isso. E aí o serviço disso é apoio, suporte, treinamento, consultoria de campo para ajudar esses empresários da rede a ter sucesso. Então esse é um negócio novo. E esse negócio novo, ele pode ser um grande gerador de caixa com múltiplas unidades. Mas até ele chegar ali, em média de mercado, tá aí, média, cabeça no céu e pé no inferno, né? 30, 40 unidades, a operação não dá dinheiro, essa marca franqueadora. Então, se abrir uma franquia para ter 30, 40 unidades, vamos escolher outro formato. Sim. Não pode não fazer nenhum sentido para a sua expansão. Tipo, trocar figurinha. É trocar figurinha. Tá. E trocar figurinha trabalhoso, né? Cuidando de uma rede. Com problemas. Com um monte de problema. Né? Relacionamento com franqueado é um desafio. Eu sou apaixonado por esse tema de relacionamento com franqueado, porque é uma relação diferente, uma relação entre dois empresários, com interesses em comum, mas com muitos pontos de conflito. Então, é uma jornada diferente. Você precisa saber disso, que para querer essa jornada, o tamanho do sonho precisa ser grande. Eu preciso querer múltiplas unidades de verdade para isso fazer sentido. Entendi. Quando você fala em múltiplas unidades, qual que é o número ideal? O número ideal varia muito, porque eu tenho mercados e mercados. E franquia tem quase tudo que é franquia, né? Quase todos os setores. A indústria da Coca-Cola é uma franquia. Né? Ele franquia a indústria da Coca-Cola. Então é uma indústria que é franquia. Você tem nos tradicionais aí, McDonald's, tem serviços. Você tem serviço de venda de algum produto ou serviço. Então, assim, micro franquias cujo investimento é de 5, 10 mil reais, investimentos de muitos milhões. E aí para cada modelo desse, né, é um número distinto que pode fazer sentido esse negócio franquia e pode ter mais mercado endereçável. Né? Claro, e aí isso varia muito de tamanho do mercado do Brasil, que público-alvo que eu estou atingindo,
Eu tive uma vez conversando com uma empresária que queria franquear o negócio dela, mas ela atingia lá um público AA. E a gente falou, cara, tá bom, a gente não consegue, né? Esse volume de pessoas AA no Brasil é mais limitado do que as pessoas C. Então, se o meu negócio atinge o público C, eu tenho muito mais capacidade de expansão e capilaridade do que se eu atinjo A. Eu tive em mesa com um diretor de grandes marcas brasileiras que atendem a A, e ele fala abertamente, olha, a gente tentou fazer essa marca bater mais do que 100 lojas, mas a gente vai para 102, cai para 95 e a gente constatou que atingimos o máximo do que o mercado endereçava no Brasil é possível para a nossa marca. Então, ter essa consciência é importante, e aí, por isso que essa resposta do qual que é o volume certo, ela varia muito conforme meu público-alvo, conforme meu produto, meu mercado, e também conforme o perfil de investimento que a gente, né, vai atingir com esse modelo de franquias desenhado. Mas é um modelo de volume. Você precisa ter volume necessariamente. Necessariamente. Porque se não tem... pode ser legal, infla o ego, né? Eu tenho mais fachadas, minha marca se torna mais relevante. Mas não dá dinheiro. Mas não dá dinheiro, então. É isso. Agora, tem modelos e modelos também, porque tem modelos de franquia que, digamos, uma hamburgueria que aí, né, o fornecimento disso é feito por meio de... né, tem algum fornecedor que você cadastra, homologa ele nacionalmente, ele distribui e tal. Então tem esse fornecedor. E tem modelos atrelados a uma indústria. Grandes marcas como Boticário são atrelados a uma indústria. É claro que quando a indústria tem o canal franquias para utilizar a favor dela, ela tem um fortalecimento de marca enorme, que é uma grande vantagem do modelo de franquias, e ela também tem dupla fonte de receita, porque toda essa história da franqueadora, do royalty acontece, e além disso, tudo que vende lá dentro vem da minha indústria, então eu tenho, aí esse negócio ele se multiplica em geração de caixa, e aí, claro, se eu for fazer o net disso aqui tudo, é claro que esse ponto de equilíbrio dessa franqueadora vai cair drasticamente, porque eu tenho mais receita entrando de cada unidade franqueada. Vira um ecossistema, né? Ele consegue, inclusive, criar outros tipos de negócio para essas próprias franqueadas ali. Exatamente. Excelente. Já vi muitos casos de pessoas que eram funcionários de uma empresa, foram demitidos, e aí você até contou o seu caso, e que decidem abrir um negócio. E partem geralmente para a ideia da franquia. Perfeito. Só que são pessoas que não têm conhecimento de gestão, e aí chegam com um sonho de ficar rico, porque a pessoa entra no empreendedorismo achando que vai ficar rico, sem saber de fato quais são as dores. E o negócio acaba não dando certo. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua visão do que de fato faz com que não dê certo. Para não dar certo são múltiplos fatores. Um fator muito importante é a preparação pessoal. Porque a gente vê executivos, gente que era de grande empresa, que tem conhecimento de gestão, conhece, sabe? Aí a hora que ele sai do mercado privado, né, da carreira executiva dele, pessoa hipercompetente, zero, né, a falar contra. Na hora que ela sai de lá e entra para o empreendedorismo, ela precisa entrar com a cabeça de que ela é um estagiário de empreendedor. Porque está começando, isso aqui é outra jornada. É outra dinâmica, é outro nível de risco corrido. Lá você queria um documento, você pedia para a secretária, vinha, aqui é você e Deus, e agora a liderança é só no seu MOOC. É muito diferente da liderança que lhe foi atribuída numa carreira executiva. E aí você tem que, né, gerar essa... entender do mercado. Então, entrar com a cabeça de aprendiz nessa transição é vital. E, enquanto aprendiz, isso fala muito sobre as competências empreendedoras. E aí, sugiro aqui fazer o Empretec do Sebrae, que foi o que eu fiz. Minha primeira ação depois de ser demitido e antes de empreender foi fazer o Empretec. E carrego comigo até hoje. E aí,
essa transição ele precisa entender que ele está entrando em outra jornada. Esse, para mim, é um fator primordial. Agora, claro que tem muitos outros fatores. Às vezes, na hora de escolher, ele escolhe um mercado que está excessivamente competitivo, um ponto que não é o ponto ideal daquela operação, ou erra no sócio, porque o conflito Aí começa a vir todos os demais riscos empreendedores que acontecem com qualquer empresa, porque, né, empreender demanda esses riscos todos. E aí, também, por causa disso é que tem que entrar com a mentalidade de aprendiz, de que eu não sei tudo, de que o que me trouxe aqui não é o que vai me levar nessa nova carreira que eu estou escolhendo. E deixar o ego de lado. Deixar o ego de lado é fundamental. Legal. Agora, tem algumas empresas, e aí não mais falando das franquias em si, que começam a performar bem, e aí eles falam, agora eu estou pronto, quero escalar e quero escalar rápido. Quais são os erros mais comuns que esses empreendedores enfrentam? Eu acho que o erro mais comum é você usar a velocidade errada para o porte do seu carro. Porque se você tem um carro bem estruturado, se você tem, né, a carcaça de Ferrari, você pode pôr o motor de Ferrari nele, e que os dois vão andar junto. Mas às vezes as pessoas têm um Fusquinha e querem andar como uma Ferrari. Quer pôr motor de Ferrari. E aí a chance de capotar é muito grande, né? E aí, o que é ter um Fusquinha, o que é ter uma Ferrari, né? Para mim é sobre validação do modelo. Eu teve uma vez, isso aconteceu comigo inúmeras vezes no decorrer da minha carreira empreendedora, como consultor voltado para o setor de franquia. De chegar uma pessoa e falar assim, cara, eu quero franquear, tal, me conta mais sobre o seu negócio. Cara, você testou em uma loja, em um lugar só. Pode ser que aconteceu algum elemento de sorte que trouxe esse sucesso para esse negócio, que a hora que você for multiplicar nas próximas, essa sorte não se repita e esse sucesso não se repita. Então, é preciso que você teste esse modelo mais. Então, vai remar, testa em outros lugares, roda e depois você volta. E aí, depois você volta, não é tipo, beleza, quarta-feira eu tô aqui. Não. Depois você volta, daqui a 2 anos esse cara bate na porta dele e fala, eu vim aqui procurar, porque uma vez eu procurei vocês e um careca me falou que eu não estava pronto, e agora eu tô. E aí, tudo deu certo, transformou em franquia, está crescendo. Tal. Então, ele arrumou o carro dele, né? E para mim, é sobre volume de teste. Aí tem diversos aspectos sobre o que é testar o modelo de negócio. Eu testar ele numa operação, eu testar a receptividade do produto, como é que meu marketing local funciona, como é que eu escolho o ponto certo. Fazendo isso em múltiplas unidades, né, minha liderança, minha gestão por indicadores, meu processo de venda, meu visual merchandising da loja. Tem inúmeros fatores que fazem o negócio ter sucesso. E a franquia nada mais é depois que você identifica esses fatores, envelopa ele e fala assim, cara, agora eu estou apto a ensinar um outro empresário a operar esse mesmo negócio. E por isso precisa de mais gestão, precisa de mais, né, testes e vivência para você ser capaz de ser professor do seu negócio, porque nada mais é do que se tornar professor do seu negócio, né, quando você faz isso. Agora, se você não faz esse dever de casa, e a gente infelizmente já viu alguns casos desses acontecerem, não faz o dever de casa. E aí é igual a boca de jacaré. O problema que você tem hoje, que quando você tem uma unidade, ele é um problema pequeno. Agora você multiplica, imagina você ter esse mesmo problema com 100 unidades. Esse problema fica gigante e você precisa resolvê-lo, é muito mais complexo. Por isso, estruturar adequadamente os testes e o modelo de negócio para de fato você estar apto a ser professor, aí ele roda bem. Agora, se você não faz isso, aí a chance de você fazer isso, e o mais grave, que é o que me mobiliza, é que quando não faz isso, não faz esse dever de casa, você está envolvendo o dinheiro e risco de outras pessoas. Não é só mais você, né? Não é só mais você. E aí o franqueado que está te comprando, normalmente é o cara que pegou as economias, quebrou o porquinho, pegou uma herança, vendeu uma casa. Tipo, ele fez all-in. Normalmente é all-in que esse cara está dando numa marca. Pô, agora multiplica isso por 200 unidades. São 200 famílias, 200 pessoas que acreditaram na marca. E se eu não estou estruturado, eu estou colocando em risco todas elas. Sim.
E aí eu chamo isso de rastro de sangue quando isso acontece, porque aí deixa um rastro de sangue mesmo. Quando a unidade abre e fecha, o cara por um sonho interrompido, porque no processo de escolha da marca não foi adequadamente feito e aí perdeu todo mundo. E Edu, eu acho que tudo que você está trazendo tem uma ligação muito grande com o que você falou sobre aquela humildade de aprender. Entender que a gente é um estagiário, que a gente é um aprendiz. Perfeito. Claro, esse amadurecimento vai acontecer ao longo do tempo, mas não tem fórmula mágica, né? A gente vai ter que sentar e entender como é que funciona, fazer os testes. E é interessante porque isso também acontece no nosso mercado. Sim. Então, você às vezes vê modelos que funcionam no seu concorrente, ou às vezes em negócios totalmente diferentes do seu, e você quer porque quer semana que vem estar replicando isso na sua empresa. Isso vale para políticas, né, de gestão de gente, para formatos de campanhas de remuneração. As pessoas mandam nos grupos: pessoal, alguém tem uma política aí sobre tal coisa para compartilhar? Para a gente dar um Ctrl V, Ctrl C. E não faz sentido, é porque é isso que você está trazendo. Qual que é realmente o cerne da questão do negócio, do produto, do mercado? E acontece muito dentro do nosso mercado de gestão de gente. E eu acho que você traduziu muito bem. Eu acho que talvez o que falte é essa humildade para entender que para funcionar de fato, vai demandar teste, vai demandar errar, acertar, voltar, reajustar, né? Não tem, a gente quer às vezes refazer aquela questão do ciclo PDCA. Não tem como. A gente vai errar, vai acertar, vai voltar, vai testar, vai ajustar. E eu acho que acontece em muitos mercados e falta essa humildade de fato, como empreendedor, de entender que não vai vir pronto. Que eu adoraria comprar, pagaria mais caro, né? Inclusive, mas não vai ter jeito. A gente vai ter que ter ajuste ao longo do tempo. Perfeito. Né? E eu acho que é um pouco da ansiedade, né? Acho que a gente fala, essa geração Z, tudo bando de ansioso, né? Mas as pessoas estão fazendo isso na ansiedade de ter o Ctrl+V rápido, para ter uma solução mágica acelerada. Não é geração Z, é gente, né? É a gente. É a gente. É a gente. Nossa geração. É a nossa. Então, é e a gente fica apontando o dedo, né? E, na verdade, essa ansiedade é geral. É geral. E eu vejo o sucesso do outro, eu quero acelerar o meu caminho para lá. Digno, legal. Agora, vamos fazer isso no passo a passo, porque a pessoa não chegou lá da noite pro dia, né? Mas existe um momento certo? Quero expandir. A gente está falando muito de franquia também. E existem vários outros modelos de expansão. Queria que você trouxesse um pouco disso. Mas existe um momento certo para essa expansão? Ou depende mais do nível de gestão, de organização interna? Quando é o momento certo para olhar para a expansão? Eu acho que olhar para a expansão, claro que eu falo que toda estratégia é uma combinação do modelo de negócio com a cabeça do empresário atrás dele. E essa combinação é única. Então, eu posso ter duas marcas semelhantes, mas com empresários distintos e com caminhos. E a gente vive isso. A gente tem clientes na Y que são concorrentes e que, claro, equipes separadas, né? Não tem nenhum conflito disso. E são totalmente duas, porque a estratégia é muito individual. Sim. A estratégia de crescimento também é muito individual. E aí, a gente tem momento certo, é momento que combina a estratégia com a oportunidade e com o preparo. E aí a gente aqui foi bem a fundo na importância do preparo, né? E aí, claro, eu tenho que fazer parte da estratégia, porque também é comum a gente pegar, eu quero expandir porque eu não estava olhando para isso não, mas alguém aqui veio e me perguntou se eu era franquia. Isso é comum, né? A gente recebe isso bastante. Me perguntou se eu era franquia, eu falei, parabéns, né? Porque se a pessoa viu isso é porque ela olhou para o seu negócio, viu alguma coisa legal nele que remeteu a uma operação de franquia, que perguntou se era. Agora, isso faz parte da sua estratégia, então por isso estratégia é um caminho e oportunidade também, porque o mercado se mexe e às vezes você está posicionado numa onda positiva e você precisa acelerar a sua preparação para poder surfar aquela onda. Então eu também entendo que existe oportunidade, empreender se jogar mesmo. E então acho que tem uma combinação aqui desses três elementos, de o quanto que eu estou pronto, com o quanto que isso faz parte do que eu quero para mim. A fome, né? Da fome. E de oportunidade batendo na porta. Então, acho que esse tripé é importante. Bom, ainda sobre franquias. A gente vê que muitas pessoas
acreditam que a franquia é sinônimo de crescimento seguro. Então, eu tenho aqui uma reserva, eu quero multiplicar, eu vou adquirir uma franquia. Tá bom. Na prática, quando o modelo de franquia não é a melhor solução? O modelo de franquia, para quem é franqueado, certo? Para quem é um candidato a franqueado. O modelo de franquia, ele pode não ser solução para alguns aspectos. Primeiro, vamos voltar para o perfil individual. Né? Existe perfil empreendedor, existem diversos níveis de perfil empreendedor. Aquele hiper criador, né? Rasgador de chão. Você imagina o Steve Jobs sendo franqueado, né? É um siri na lata, né? Ele vai ficar se batendo ali. Não, a chance de dar certo era muito baixa, pelo excesso de né, criação. E não que você, como franqueado, não possa fazer isso. Sim, o Big Mac foi sugestão de um franqueado. Né? Então, existe criação feita a partir da rede do franqueado. Então, existe inovação a partir da rede, mas existem os papéis claros do que é ser um franqueador e o que é ser um franqueado. Então, o primeiro aspecto é pessoal. E o outro é de estudo e mergulho para entender se aquele mercado é o certo, se aquele ponto é o certo, se aquela marca é a parceira certa. E aí, como é que eu faço isso tudo, né? Para mim tem 2 dicas fundamentais para esse candidato a franqueado seguir, para ele entender se aquele é o parceiro certo ou não. A primeira é ligar para os franqueados daquela rede, porque é quem está vivendo o que você quer viver. E a lei de franquias estabelece a entrega de um documento chamado Circular de Oferta de Franquias, e nesse documento tem que estar constante lá o telefone de todos os franqueados da rede e dos que saíram nos últimos 24 meses. Então, o telefone está lá. Você pode ligar para todos. E se eles não fornecerem, é porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se não forneceu, já é um alerta. Um belo alerta. Né? Um forte alerta. E aí, liga para todos. Então, aí você vai saber como é que é o dia a dia. E aí você vai ouvir gente falando bem, falando mal, o que saiu, falando bem, falando mal. Tudo certo. Claro. E aí você, quanto mais você ligar, melhor sua amostra. E aí, e também conversar muito com a marca, porque, no fim, franquia é uma parceria entre 2 empresários. Tanto que, para mim, o principal livro de franquias se chama Parcerias Lucrativas. E, para mim, é o que melhor define o franchising, é uma parceria lucrativa. De um australiano chamado Greg Nathan. E aí, essa parceria precisa ser feita. Você está entrando para uma organização que já acontece, que tem uma cultura, que tem um perfil do sócio por trás dessa marca. E você tem que entender se isso tudo né, condiz com aquilo que você acredita e quer e entende que é o certo. Mas aqui nós estamos falando de 2 coisas muito racionais. Ligar para o franqueado e friamente analisar o que eles falaram. Deixando totalmente a emoção de lado. É isso. Só que é impossível, vocês sabem mais que eu, né? Da impossibilidade de desvincular uma coisa da outra. E também sobre entender, cara, será que esse empresário é realmente a pessoa que eu quero fazer a parceria? Ou essa marca tem a cultura que condiz com o que eu quero? Bastante racional, né? Em uma compra que é extremamente emocional, que na realidade esse candidato a franqueado está vivendo um turbilhão, porque ele nunca empreendeu, ele está escolhendo a marca, ele está ansioso, só o que ele quer inaugurar, e aí ele fecha o ouvido para muita coisa que ele deveria abrir, em nome de confirmar aquilo que... não vou ligar para mais ninguém, vai que alguém me fala o que eu não quero ouvir. Então, aí... Fugir da realidade. Fugir da realidade em nome de eu dar sequência e cortar minha fita. Essa combinação é que é um perigo. Então, a dica é: centre-se, respire, liga para todos os franqueados e veja se a marca ou o sócio por trás dela são as pessoas que você quer fazer a parceria. Se a gente fizer essas 2 coisas com mais racionalidade, não com só racionalidade, mas se fizer com mais racionalidade, já é suficiente para melhorar a qualidade dessa decisão. Excelente. E quando a pessoa está querendo franquear a própria empresa, pensando nesse crescimento rápido? Legal. Quando também esse modelo não é o ideal? Pensando no franqueador. Tá. No franqueador,
Aí eu acho que eu volto a falar um pouco de preparação, né, porque eu não sou contra a expansão. Trabalha com isso, né? É isso. Franchise é expansão. Né? E por muito tempo fui diretor de expansão da BF. Então, expansão para mim é o cerne do franchising. Ele só precisa ser feito dentro das 4 linhas. É só isso. Cara, tem marca que está em momento que tem que acelerar a expansão mesmo. Porque, né, já testou, validou modelo, franqueador. Porque você imagina uma franqueadora que está começando, está com... Ela tem 5 lojas próprias e tem 3 franqueados. E aí, do nada, ela vai para uma feira, sei lá, ou vai no online e vende 50 unidades. Você imagina essa operação de franqueadora. O que é... Porque eu preciso te descrever o que é implantar uma unidade franqueada. Implantar uma unidade franqueada é pegar na mão dos 50 simultaneamente. Assim, o seu cronograma de implantação é esse, agora você está nessa fase, agora você vai fazer pedido de fornecedor, depois você vai vir para fazer treinamento, depois você vai contratar gente, depois você vai conduzir a obra e escolher o ponto. Então, cada coisa tem uma etapa. E aí, como é que você, com uma franqueadora pequena, com 2, 3 pessoas, com 3 franqueados, vai ser capaz de ajudar 50 a implantarem com qualidade? Não vai, porque não acontece. Agora, tem marca que está com 500, implantar 50 num ano... É nada. É o fluxo. É mais um dia, né? Não mais uma segunda-feira no calendário. Né? Então, vai muito do momento de escolher apertar o pé no acelerador. E aí, claro, isso varia muito. Tem modelo de micro franquia com uma venda mais direta, que esse requer um nível de implantação bem menor, um nível de suporte menor, um nível de... esse pode vender com uma velocidade maior desde o momento zero. E aí, claro, tem modelos muito mais complexos que requerem essa preparação e estruturação interna para ser capaz de atender com qualidade o franqueado que tá começando, enquanto os franqueados que já estão na rede estão, né, também sendo bem atendidos. Então, isso varia muito do momento, mas no fim do dia eu acredito muito em expansão rápida com a estrutura certa. E interessante, você está trazendo muito dessa perspectiva interna, você estar preparado para esse desafio que você mesmo se propôs a assumir, né? Mas eu acho que tem uma questão também relacionada a time, aquele tipo de negócio que às vezes você criou, tem um quê diferente do DNA do dono, do sócio, que se você não começa a expandir logo, alguém pega essa ideia e vai para o mercado com isso, e você perde uma oportunidade, porque eu imagino que no mercado de franquias deva acontecer naquela máxima também de quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, sem dúvida. Então, eu acho que tem essa questão do time também. É uma decisão de risco que o empreendedor precisa tomar, tem um frio na barriga, tem um risco financeiro, eu acho que o atropelo que deva ser operacionalmente falando, mas eu acho que é uma questão relevante. E eu acho que tem uma pergunta aqui, quando a gente fala dessa questão de franquear, que é o mínimo estruturado necessário para tornar franqueável um negócio. O que uma empresa precisa ter minimamente estruturado para olhar para aquilo como uma possibilidade de franquia? Tá. Primeiro tem que dar lucro. Porque você quer expandir sucesso, não vamos expandir fracasso. Franquia é um modelo de expansão de sucesso. E tem empresário que quer expandir o fracasso. Tem. Inclusive acho que, expandindo aí sim que eu vou ganhar dinheiro. Mas você não sabe ser professor de como fazer o outro ganhar dinheiro. Porque ser franqueador é isso, é ser professor de ajudar o outro a ganhar dinheiro. Que é só o que existe hoje, né? Eu não tô falando só de franquia, não. Tô falando de franquia, não. Mas o que mais existe é gente que nunca fez, querendo ensinar o outro a fazer. Tem muito. Em todos os mercados, rede social. Exatamente. E aí, então, essa é a premissa elementar. E depois, eu estou dando lucro, mas porque, o que eu estou olhando para o que eu tenho que estar pronto? Eu estou olhando em como é que você vai ajudar o seu franqueado. Porque o franqueado é um cara que normalmente não empreendeu e ele vai ter dúvida. Ele levanta a mão e fala assim, franqueador, me ajuda aqui, como é que eu faço uma ação de marketing local para trazer mais cliente? E se você nunca fez nada, o seu repertório vai ser 0 e vai testar isso junto com ele. Então ter uma estratégia de marketing, um repertório de ações locais, isso tudo vai trazer mais robustez para a sua ajuda ao franqueado lá na frente.
A mesma coisa vale para uma gestão de indicadores claras, né? Quais são as métricas certas, como medir, como acompanhar, o que fazer com cada uma. A mesma coisa vale para liderança. Pô, você vai ter que liderar seu time. Deixa eu te ajudar como é que faz para liderar o time. Isso vai, como faz o produto, enfim, o quanto mais pronto e testado eu estou, melhor eu vou ser professor disso amanhã. Mas para mim, se eu não estiver dando lucro, né, com uma gestão de indicadores corretas e com um repertório de marketing local, eu tendo a ter problema lá na frente. E aí isso talvez seja o 80-20 da estruturação. Eu vou fechar aqui o bloco de franquia, porque senão a gente não vai parar de falar de franquia, Kelly. Você tem mais coisa para falar de franquia? Não, a Kelly disse que ia trazer o Edu aqui só para tirar todas as dúvidas dela. Tinha muitas curiosidades. Mas para fechar a questão de franquia, porque a gente tem muito assunto para conversar com o Eduardo Santinoni aqui no nosso Hevcast hoje, eu queria saber, na sua experiência, qual é o principal fator que diferencia as redes de franquia bem-sucedidas daquelas que travam no meio do caminho? Principal fator... Eu acho que é duro uma resposta única. Normalmente é criação de marca forte. Criação de marca é um... No momento que você escolhe ser franqueador, o seu papel em marca passa a ser, né, um dos seus papéis principais. E para eu ter uma rede forte, eu tenho que ter uma liderança forte. Não vai ter uma rede, né, que de fato conseguiu expandir tal, com uma liderança que não é compatível com esse tamanho. E eu acho que marca e liderança são as coisas que vão trazer longevidade, porque naturalmente é muito diferente você ser líder de uma operação com 2 unidades, uma operação com 20 unidades, uma operação com 200 unidades e outra com 2.000. Então, assim, são perfis de líder totalmente distintos, que para cada uma dessas fases. Então, você como empresário tem que evoluir nesse sentido. E se você evoluiu sozinho e a marca não veio junto, a força de marca, aí você também tende a ter mais problema. E eu estou falando desse preparo do empreendedor, como a gente falou no comecinho, mas depois eu estou falando das lideranças intermediárias, quando esse negócio começa a crescer. Sem dúvida, sem dúvida. E parte da sua competência como líder é formar suas lideranças intermediárias para que elas sejam capazes de dar sequência nessa cadeia, né? Perfeito. Bom, queria puxar agora algumas questões em relação ao planejamento estratégico. Sei que você trabalha muito com isso, mas ultimamente eu tenho ouvido bastante as pessoas falando, não, planejamento estratégico é coisa do passado, isso não existe mais, porque antes dava para pensar daqui 5 anos e agora a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui 6 meses. E eu quero entender qual que é a sua visão em relação a isso. O planejamento estratégico ainda é importante, mesmo nesse cenário de mudança muito rápida, ou ele não serve mais para nada? Boa. Bom, o fato dele ter, né, uma vida mais curta, e de fato isso é verdadeiro, né? E aí você redimensiona o seu planejamento. Em 1 ano, beleza, faz planejamento de 1 ano. Agora eu vou deixar de planejar porque ele vai vencer ou porque o mercado vai mudar. Eu vou viver em uma organização que não se prepara. Você vai viver no caos. Eu vou viver no caos. Eu vou viver apagando incêndio, sem empurrar meu negócio na direção de nada. E aceitando o que vier, né? Aceitando o que vier, porque o mercado é assim. Então, a gente teve um exemplo disso. A gente ajudava uma empresa com planejamento lá na época pós-pandemia ali. E ainda quase durante, porque a gente fez o planejamento do ano e aí rodou, e o que a gente faz é planejar e a gente vai acompanhando, né? Aí rodou alguns meses e tal, aí aconteceu um evento que todos estávamos lá, que chama Segundo Lockdown. E aí quando foi o segundo lockdown, hoje, olhando para trás, é mais fácil de ver, porque né, aconteceu o primeiro e foi 1 ano. E ele fala, vai durar 2 semanas, vai durar 3 semanas. E aí durou 1 ano, e aí quando bateu o segundo, de fato, o impacto foi mais curto, mas no momento, no dia em que aquilo acontece, vem na cabeça, ai meu Deus, mais 1 ano. E aí, o desespero é uma empresa de varejo, que depende de gente, fluxo na rua. E aí, desespero.
Aí a gente volta para a sala de guerra, porque aí virou guerra. E agora? O que a gente faz? E aí, um barata voa enorme na organização. E o que a gente faz? Vamos olhar planejamento. Isso aqui faz sentido? Não. Deixa para depois. Isso aqui faz sentido? Faz. Calma, vamos lapidar o que a gente precisa adequar disso aqui para continuar andando. Isso aqui faz sentido? Aquele pedaço faz, aquele não, joga aquele fora. Então, beleza, vamos focar só nessas duas coisas. E de que modo que a gente foca nisso com base no momento que estamos vivendo. Saiu de lá com os debates feitos e os planos de ação mais claros. Isso é tirar a neblina da frente para poder caminhar mesmo ainda está nevando. Até sexta-feira. Até isso. Mas eu tenho algum horizonte para perseguir. Então, o planejamento é uma ferramenta que nasce calçada em adaptação. Porque efetivamente por isso que eu sempre falo que planejamento tem mais cara de trilha do que de trilho. É isso. São as margens do rio, a gente fala. Você precisa estabelecer minimamente por onde a água vai correr aqui. E uma das coisas que a gente escuta muito quando a gente chega como RH estratégico para implementar sobre o sistema de RH estratégico, a gente pergunta sobre o planejamento e a gente fala, olha, muda muito. O que eu vou fazer como gestão de pessoas de forma estratégica numa empresa em crescimento, numa empresa que está organizando a casa e numa empresa que está em crise, e a gente já pegou empresas em momentos diferentes, é muito distinto, né? Como eu vou preparar as lideranças, como eu vou desenhar políticas. Mas a verdade é que a gente escuta muitos empreendedores falando assim, não, eu já tive planejamento estratégico em diversos momentos, mas sempre ficou engavetado. Me entregaram um documento super bonito e aquilo ali é para a gaveta. Como é que vocês costumam conduzir a construção de um planejamento que realmente vai sair do papel e não vai virar só um documento bonito ali na gaveta? Excelente. E esse é um problema sério. Porque na hora que você faz o planejamento, vai pro resort, ou passa aí. Vai pro spa. Vai pro spa. 3 dias lá imersos. A gente fez o nosso no spa. Foi mesmo, que legal. E aí, esse momento não muda, tá? Pro planejamento que dá certo ou do que não dá certo, ele tem que acontecer, tem que ter imersão, se possível fora do ambiente da empresa e tal. Que é o momento de debater o negócio, né? Olhar para fora, subir lá em cima no navio e olhar a direção. Então, isso tudo é fundamental. Agora, a maior parte, né, ou boa parte das empresas volta com aquilo, empolgadaço, né? E volta por dia a dia. E aí, eles são engolidos pela rotina. Engolido pela rotina, ele vai para a gaveta, e aí você vai abrir ele de novo, né? O ano que vem, quando você for para o resort de novo, aí você fala, rapaz, olha, isso aqui era o nosso planejamento. Olha essa aberta aqui, a gente nem correu atrás. E essa aqui a gente bateu, olha que legal, bateu. Bateu por sorte. Isso, totalmente. Então, aquilo não guiou a gestão. E planejamento é ferramenta de gestão, de guiar a gestão. Eu lá revelando a idade aqui, em 1998, eu entrei na UNB. Que mentira. Para fazer administração. E aí eu reclamava todos os dias no corredor da universidade que eu vim aqui aprender gestão e essa UNB só fala de planejamento estratégico. Eu estou cansado de ouvir isso. Sim. Eu vim aqui aprender a gerir negócio. Então, esse era o Eduardo, cheio de cabelo, lá de 98, que não entendia a importância do planejamento como ferramenta de gestão. E hoje eu entendo que não existe gestão sem um planejamento bem feito. E assim, as ferramentas mudaram, mas o planejamento estratégico, eu lembro exatamente disso. Gente, Edu era veterano. Quando eu acho que ele estava saindo, eu estava entrando para estudar gestão. Mas eu lembro exatamente disso, assim, muitas coisas sobre planejamento estratégico que hoje a gente olha de forma diferente, as ferramentas vão evoluindo, mas ele não deixa de ser relevante e extremamente importante, como visão de futuro. E a gente vai ajustando as rotas. Exatamente isso. E aí, o que a gente faz para garantir que ele não vá para a gaveta, depois de voltar do resort, e não precisa ser no resort, tá? Dá para ser no seu negócio, dá para ser no nosso escritório. Sim. E aí, depois que você volta, a gente vira o guardião. Empresas mais estruturadas têm departamento de planejamento estratégico.
Então, e aí o guardião já está dentro da estrutura. Mas isso não é a realidade da maior parte dos empreendedores. E a maior parte dos empreendedores acontece isso porque não consegue sustentar a condução em cima do planejamento. E a gente vira o guardião, a gente cobra as lideranças, a gente faz gestão à vista dos indicadores, reunião periódica, mensal, trimestral, para adequar a rota, para rever planejamento. Eu tenho uma meta de um indicador lá que eu tenho que bater, vamos fazer a conta redonda aqui, 1.200.000 no ano, em que em tese seria 100 mil por mês, eu chego lá. Bom, o primeiro TRI é um pouco mais fraco, né? E aí eu suponho que eu vou bater ali só 200 mil no primeiro TRI, ou seja, eu estou empurrando 100 mil para eu diluir nos TRIs seguintes. Aí que chega no final daquele primeiro TRI, eu faturei 150. Pô, então eu criei um quebra-mola ainda maior para mim, para o futuro. Que tipo de estratégia eu tenho que construir, que meta eu ponho para o próximo TRI, dada essa realidade, dada a meta que a gente tem para o ano. E aí, essas adequações e aí trazer a liderança, porque o planejamento não pode morar na cabeça só dos proprietários da empresa. A liderança tem que estar ciente, envolvida e com responsabilidade sobre objetivos, números, indicadores estratégicos, táticos, mas tem que estar presente e ativamente e com ações que vão ajudar a levar para aquele número. Aí, repara que até também funciona como ferramenta de mobilização de time, não só, e também de acompanhamento, e claro, aí vai gerando as compensações, os ajustes de rota, para permitir que alcance aquele 1.200.000 do final do ano. Mas a gente vai não deixando que isso fique na gaveta e cobrando liderança. Você tinha um prazo para hoje, olha esse número aqui, não estamos alcançando, tem, na reunião de puxar a orelha e bater palma, então também tem um pouco de de aumentar o nível de governança. Ele sozinho não é implantação de governança de jeito nenhum. Governança corporativa muito maior do que isso, mas ele é um passo na direção de mais governança para o negócio. E eu acho que é isso que ele acaba entregando. Eu ia falar que existe um grande desafio aí no meio do caminho, que são justamente essas lideranças. Né? Eu trabalhei numa empresa grande uma vez, que tinha um departamento específico de planejamento. Perfeito. E eu lembro que ele sofria muito, porque ele ficava cobrando os resultados, os indicadores, e os líderes falando, não, isso daí não é importante para mim, não é meu foco, eu tenho várias outras coisas e você vem aqui ficar no meu pé com essas coisas que não são importantes. E aí eu quero entender qual de fato é o papel da liderança e o que acontece quando essa liderança não entende a importância do planejamento estratégico e, portanto, não engaja. Muito bom. Uma organização de maior porte como essa que você descreveu, ele tem o desafio de engajamento, aí eu preciso de mais patrocínio da alta gestão. Se a alta gestão não patrocina, não de fato está sendo guiado por esse planejamento e fala dele todo dia e isso mobiliza, a fala de um gestor sobre isso, esse número não mexe meu ponteiro, é um sinal evidente de desconexão com o que foi construído com essa liderança. Isso tende a ser mais comum em organizações de maior porte, né, que tem muitas camadas de comunicação até chegar lá. Agora, num negócio de médio porte, como é o que a gente atende, médio, pequeno porte, eu também lembrei da liderança, mas agora da liderança do sócio. Porque ele patrocinando, aí é o mesmo sintoma que a gente estava falando da grande, ele patrocinando e trazendo para os líderes da equipe a importância e a cobrança, aí vira uma baita ferramenta de engajamento, de busca de resultado. Os resultados que a gente consegue alcançar é incrível, porque a gente está sendo guardião. E, em caso de dobrar em relação à meta que estava estabelecida, enfim, a gente tem inúmeros casos de metas pulverizadas porque a gente estava olhando para ela, porque nunca paramos de olhar para ela. E aí, o meu desafio são dois em termos de liderança. Primeiro, essa empresa precisa ter lideranças na média gestão. Se não tiver, eu viro um cobrador do empresário. E ele não precisa de mais uma pessoa cobrando a vida dele, né? Ou
ele entende que ele precisa e que ele vai formar lideranças e delegar isso também funciona como uma ferramenta de acelerar a delegação. Então, essa é uma primeira, eu ter ou não liderança intermediária. E a outra é esse empresário líder, que é ele que vai ditar o quanto que ele patrocina e ele acredita na importância disso para o negócio dele sair do ponto A para o B e ajudar ele a chegar lá e esse lá realmente ser mobilizador. Porque se esse lá não foi mobilizador, foi só para finalizar a dinâmica ali de missão e visão, tá? Para acabar com esse negócio lá. Eu vou gerar pouco engajamento nessa liderança do negócio, e se ele não acredita, eu viro eu atrapalho mais a organização do que eu ajudo. Então, eu tenho que começar nesse sócio, quando eu falo de pequenos e médios negócios, como a gente atua. E o exemplo que você trouxe mostra a importância disso também nos grandes. Excelente. Vocês utilizam muito metodologia OKR nesse processo de vocês de acompanhamento, de estruturação de estratégia. Explica um pouquinho sobre essa metodologia e em que tipo de empresa e estágio os OKRs fazem sentido. Ela funciona, é uma metodologia que nasceu, né, muito praticada no Google, nasceu em Oracle, mas ela vem sendo aplicada desde o mundo das startups até em grandes organizações. Então, assim, ela é adequável para o modelo de negócio. E qual que é, para mim, um ponto forte importante dela que ajuda nos empresários com esse perfil pequeno e médio que a gente atende? É o poder do foco. É o poder de trazer mais clareza. Então, se eu tenho indicadores mais claros, em cima de objetivos mais claros e em menor volume, eu torno tudo mais simples e focado em executar. Eu não gosto de metodologia que vai me trazer 25 objetivos para uma organização. A gente faz para algumas empresas, eu nunca, né, desde gente que fatura quase 300 milhões até gente que fatura, né, 1 milhão por ano. A gente nunca saiu de um planejamento com mais do que 4 objetivos. Nunca isso aconteceu. Então, 4 objetivos, e aí 3 ou 4 indicadores para cada um, e aí conforme meu volume de lideranças, é possível eu ter um responsável para cada ação e de fato esse sócio ser regente dessa orquestra e ver quem se mexe agora, quem atua com mais intensidade, aonde segura. E aí, de fato, virar um planejamento que ajuda a levar a empresa na direção do sonho. Ao passo que, se você tiver, né, um volume enorme de indicadores para perseguir, e aí quem tem muito para correr não consegue, né, não foca em nenhum. Não foca em nada, e trazer foco eu acho que é um fator fundamental. E qual que você acha que é a maior confusão que as empresas que optam, né, ou adotam a questão do OKR aí como uma metodologia para estratégia e acompanhamento, o que você acha que é o maior erro, né, a maior confusão que essas empresas cometem? Uma confusão comum é atrelar as metas de OKR com meta de remuneração. E aí, né, como dissociar uma coisa da outra? Como é que... Eu acho que isso requer um trabalho adicional de quem está desenhando para definir. E teve vez já que eu, fazendo isso dentro de uma organização, por que aquilo ali, por que a gente não deve ganhar atingindo aquela meta? Porque aquela meta ali, estratégica, a gente tem que alcançar ela, porque isso aqui é uma organização que tem que andar junto em nome de alcançar aquele lugar lá. E um pedaço é mobilização sobre aonde que esse negócio está indo, e outro pedaço é remuneração individual. E eu vejo a importância das duas, tá? Não falo que ninguém tem que receber comissão, não. Na Y, recebe comissão 100% do meu quadro. Então, eu acredito no poder da comissão. Mas eu preciso ter um trabalho de cascatear em outros indicadores e outros para estabelecer KPIs que sejam mensuráveis e que eles sejam, metas em cima deles sejam alcançadas. E claro, isso precisa estar amarrado. Sim. Para amarrar os dois, para eu remunerar a pessoa né, em cima de um indicador
pode não ser uma meta estratégica, mas que vai me ajudar a chegar a ela, porque eu fiz a conta para amarrar essas duas coisas. É uma meta meio ali. Exatamente. E aí é possível. A gente trabalha muito com isso, né? Que é muito comum esse tipo de situação. Eu preciso atingir, às vezes é um faturamento, é uma margem específica por conta de um cenário específico de negócio. Só que atrás disso existem várias outras métricas que realmente precisam, né, estar ali trabalhando juntas, combinadas, para dar certo. E muitas vezes o desenho das políticas de remuneração de campanhas anuais, trimestrais, semestrais, estão ligadas a definir o que isso, né, como isso funciona, como isso vai rodar na cabeça do colaborador, porque ainda tem essa. Eu tenho que falar a linguagem do colaborador, do público, da área específica, para fazer funcionar. Perfeito. Esse é uma competência importante para desenhar o planejamento bem feito. E eu uso sempre o exemplo, para falar a linguagem, eu uso o exemplo de uma operação lá, um café, nesse caso é real, só não estou citando a marca, mas um café que ele precisava aumentar o ticket médio em R$2, certo? Então, fez muita conta para chegar em um ticket médio. Que eu preciso de aumentar o ticket médio e em nome de alcançar o quê? Né? Então, o ticket médio é uma meta bastante operacional, né? Conectado com a ponta. Mas não é conectado com a ponta. Porque a pessoa que vai ajudar a puxar esse número, se você falar assim, eu preciso aumentar o ticket médio em R$2, ele vai entender, eu não sei se vocês viram o Nemo, né? Criança pequena vira o Nemo, e ele tem uma hora que a Dory fala baleiês, lembra que a Dory fala sim. É falar baleiês com o funcionário, porque o que é ticket médio de R$2? Como é que chega nisso? Então é trabalho seu, empresário, fazer a conta para poder transformar esse R$2 em... Você vai oferecer Trident para 100%, você vender 20 Trident no dia, você ganha R$5. Aí você falou a língua do cara. Que é o processo de comunicação que a gente bate tanto na tecla. O empresário fala, mas eu já falei. Mas falou de um jeito que não fez o menor sentido para a pessoa, ela não entendeu. Exato. Agora, oferecer Trident para todo mundo eu consigo fazer. Vender 20 no dia, eu também entendi. Aí você foi competente de amarrar uma ação que leva para o seu indicador que você quer e esse indicador está amarrado com o resto. Isso é um planejamento bem feito que conversa com a ponta. Excelente. O OKR, ele dá para ser utilizado em qualquer organização ou precisa ter um nível de maturidade mínimo para que funcione? A minha resposta para qualquer organização tende a ser sim. Mas a gente mesmo já teve experiência de organizações que estavam numa fase muito recente e que o OKR ele era implantado e abandonado, implantado e abandonado. Porque, eu falo que tem 4 fases de empresas, 4 tipos. As que não estão em momento de planejar, estão em momento de mais validar produto, vender mesmo, pôr para rodar. Então, nessa fase, o planejamento vai ser, né, mais fumaça do que execução de verdade, um acessório. E aí as outras 3 é quem precisa fazer e não faz, quem precisa fazer faz e não acompanha e vai para a gaveta, que a gente falou aqui, e outro que precisa fazer, faz, acompanha e tem isso como modelo de gestão. Então esse cara aqui do inicial, isso tende a não funcionar para ele, mas para os outros 3, o que é, né, a grande maioria dos CNPJs por aí, ele tende a fazer sentido. Então não é o modismo. Não é modismo. Não é modismo. Se fosse modismo, estava há mais de 20 anos. Mais de 20 anos que está. Perfeito. Geralmente é a metodologia que a gente costuma indicar, né? Olha, presta atenção, dá uma olhadinha em OKR, porque pode fazer muito sentido. É simples, transmite essa questão do foco, né? Do menos coisas para eu olhar. Então, realmente é uma metodologia excelente. Mas queria falar com você agora sobre empreendedorismo. Bora. Né? Você olhando aí para a sua jornada, a gente está falando de empreendedorismo desde o começo, mas você olhando para a sua jornada aí, o que você aprendeu sobre empreender que não aparece em livro ou palestra? E o Edu, gente, ele estuda muito, tá? Então... Cara, o que eu aprendi sobre empreender? Eu aprendi o poder que a liderança tem sobre da onde vai chegar seu negócio. Cara, a gente fala na franchise que a primeira fase de expansão é a sua liderança. Para você expandir de 1 para 2 lojas, você não pode estar com a barriga no balcão, você tem que ser líder e ter outras pessoas com as barrigas, né? Porque fisicamente não é mais possível. Essa é uma primeira fase de liderança.
mas no decorrer de qualquer jornada, seja para quem vai expandir ou não, você, empresário, é o teto do seu negócio. E aí isso vale sobre a sua capacitação, sobre a sua qualidade da sua liderança, da sua habilidade de tomar pancada e ficar em pé sorrindo. Isso tudo são elementos que fazem parte do dia a dia de todas as organizações existentes, né? Eu sou fã de uma marca que eu visitei lá no começo, que eu fui fazer um curso em São Paulo, e eu visitei a sede da Flytour. E eles eram uma franqueadora sensacional, são ainda, tem outras marcas agora, né, fora da Flytour. Um grande Fabinho, cara sensacional. E aí, na sede deles, na hora que o carro chega, era em Alphaville, uma casa um prédio gigantesco. Mas na hora que chega e o carro para, ao lado do negócio, tem um sapo. Tinha um sapo, uma estátua de um sapo. Ah, uma estátua. A estátua de um sapo. E ela estava lá para lembrar que todo dia você vai engolir um sapo. Então, um símbolo ali. É um símbolo para te lembrar de que engula ele, sustente e vamos para frente. Então, é isso. Eu acho que a capacidade que você tem, empresário tem, de engolir sapos e aguentar pancadas para seguir resiliente, isso vai elevando também a qualidade dele e vai elevando o teto da organização. Mais uma vez tem a ver com humildade. Mais uma vez tem a ver com humildade. E quais competências você acredita que são as mais essenciais para um empreendedor, para um gestor, e que vão ser cada vez mais cobradas? Essenciais. Para o cara que está começando, eu acredito muito na disposição para correr risco. Eu acho que esse é o que vai fazê-lo saltar e se jogar. Tem uma competência empreendedora. Vou dar spoiler? Dou no final o spoiler. Tem uma competência empreendedora que é sobre independência e autoconfiança. Então, a capacidade que você tem de acreditar em você e no seu sonho e ter a confiança de que aquele caminho é o certo. Isso arrasta gente, isso mobiliza resultado, isso faz né, carrega consigo algumas outras competências junto. Então, eu vejo empreendedores que passaram do portal, tem essa autoconfiança muito bem estabelecida e às vezes até contra um pouco de contra-intuitivo, né, ou contra o senso comum. Eles são capazes de traçar um caminho e alcançar ele. Então, essa autoconfiança e certeza na sua capacidade de colocar as coisas em pé, e aí, de fato, né, arregaçar a manga e fazer, eu acho que essa é uma que arrasta o empreendedor. E a gente está indo para o último bloco. Você falou que vai deixar para o final. Eu tenho perguntas rápidas, gente. Tá, né? Tudo que é bom acaba durando pouco, né, gente? A gente ficaria aqui um tempão ainda conversando, um monte de perguntas, um monte de questionamentos, dúvidas. Mas se você tivesse que deixar um conselho estratégico para quem quer expandir um negócio hoje no Brasil, qual seria esse conselho? A escolha pelo formato de expansão do seu negócio é a escolha mais importante da história do seu negócio. Se você faz ela atropeladamente, ou porque alguém te ofertou alguma coisa, ou para resolver um problema, ela tende a ser um passo que pode te custar muito. Então, fazer essa escolha com estratégia, com pensamento, com qualidade é fundamental. A Y Consultoria se chama Y porque é o processo decisório. Você vai para um lado, você vai para o outro. E o empresário toma decisões importantes todos os dias no negócio dele. Mas a decisão pelo formato de expansão, ela é uma das mais importantes da história. E para isso é importante ele saber que ele precisa entender que um formato de expansão, cada um tem o seu custo, um custo diferente. Então, se eu vou, né, por franquia, esse custo tende a ser um pouco menor, porque o franqueado coloca o dinheiro para a operação. Se eu vou próprio, eu tenho que pôr a mão no bolso, captar dinheiro. O sócio operador, a mesma coisa. Então, tem formatos distintos que podem trazer custos distintos.
tem níveis de controle diferentes, porque o nível de controle que eu consigo exercer sobre uma operação própria, eu chego e demito quem eu quiser, eu contrato quem eu quiser. E numa operação franqueada eu tenho um empresário franqueado que é responsável por tocar a operação dele e que o nível de controle que eu tenho sobre a ponta diminui. E aí eu tenho que tolerar isso, o meu modelo de negócio tem que estar claro de que isso vai ser parte do caminho. E o outro pilar é a capilaridade. Eu preciso olhar para qual que é o tamanho do sonho. Eu quero 5, 10, 20, 50, 500, 5 mil lojas. Ou o volume de operações, enfim, o volume de parceiros. E essas 3 coisas só quem pode definir é a cabeça do empresário. E aí nessa combinação dessas 3 facilita você a tomar a decisão sobre como que vai ser o seu modelo de expansão. E uma pergunta que todo empreendedor deve se fazer antes de decidir crescer. Antes de decidir crescer. Primeiro, crescer é fundamental, né? Não crescer, né? Eu entendo que é uma opção para muito pouca gente em muito estágio muito avançado. Mas quando a gente está falando aqui para o pequeno e médio empresário, não crescer não é uma opção. E eu acho que escolher, a pergunta a se fazer é, será que esse formato que eu estou escolhendo, eu consigo sustentá-lo operacionalmente? E para isso eu preciso estudar. Para responder essa pergunta, eu preciso estudar o que é sustentar operacionalmente cada formato. E quando a gente fala de franchising, tem a parte todo desses 3 pilares que eu falei de custo, controle e capilaridade, mas também tem o pilar relacional. Será que eu sou um líder que pode ser gestor dessa rede? Ou eu sou um líder que eu vou tocar só meus negócios próprios? Acho que essa é uma resposta que está dentro de cada um de vocês. Legal. Durante a nossa conversa, você recomendou já alguns livros, mas qual livro o empreendedor que está querendo crescer não pode deixar de ler? Caracas, não pode deixar. Leitura obrigatória. Tá. Eu acho que o mito do empreendedor é importante, do Michael Gerber. Mas normalmente eu indico também o Jogo Interior do Tênis. Vocês conhecem bem. E ele não é patenista, então fique tranquilo. Ele também é patenista, mas ele fala muito mais sobre habilidades de autogestão e autoconhecimento. Então eu acho que eu indicaria esses 2. Legal. E uma pessoa que você gostaria de ver aqui no nosso podcast? Que eu gostaria de ver aqui no podcast? Quem que você indica para sentar nessa cadeira aí? Caracas, aí é sonho grande. É isso? Vai fazer a ponte para a gente trazer para cá. Então eu vou falar uma sugestão. Por favor. E já dando spoiler. Era a próxima pergunta. A gente quer saber spoiler dos próximos projetos da Y, do Edu. Tem um livro no forno que está pronto, está em fase final de edição. Em que eu escrevo junto com o Renato Santos. Olha só, esse é forte. Então, o que eu quero sugerir é virmos nós 2 aqui para falar do livro. Maravilhoso. A gente vai só marcar a data agora, né, Kelly? É isso. Maravilhoso, maravilhoso. Queria abrir esse espaço, Edu, para você contar um pouquinho dos projetos de vocês, falar um pouquinho da Y. Que bacana, já teve spoiler aqui hoje, gente. Livro saindo do forno, a gente já vai colocar na lista de leitura aqui do ano. Muito bom. Mas deixar um espacinho para você contar um pouquinho de vocês. Bom, a Y ajuda empreendedores a alcançarem suas visões. E para ajudar você a chegar lá, eu preciso saber onde é lá. E a gente tem feito esse trabalho por meio de planejamento estratégico, por meio de outras ferramentas de gestão e por meio de estruturação de expansão há mais de uma década. E mais recentemente com muito sucesso atendendo operações não franquia. Ano passado foi o primeiro ano em que a parte não franquia foi maior do que a parte franquia na Y. E essa curva tende a se alargar. E eu tenho o prazer e a honra de ter sido eleito lá na Moai como empresa mais admirada, que deixou a gente muito feliz.
E eu acho que isso é resultado de um trabalho bem feito, de cuidado com os clientes, de sermos verdadeiros. Eu acho que a gente sendo verdadeiro e sendo fazendo o correto e tendo conversas maduras, a gente chega longe. Então isso vale para qualquer negócio e é o jeito que a gente faz as coisas. Excelente, gente. Hoje aqui no episódio do Heavycast tivemos Eduardo Santinoni da Y Consultoria. Um papo super bacana. A gente falou sobre franquia, falou sobre expansão, falou sobre liderança, crescimento. Então é um episódio que você não pode perder, tá bom? Obrigada, Edu. Foi um prazer ter você aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades de bater mais papo aqui na mesa do Heavycast. Combinado. Obrigada, Edu. Eu que agradeço. Obrigado.